Fala galera do segundo ano, tudo bem? Gente, a maneira que eu arrumei para chegar até vocês, para a gente fazer essas aulas, foi essa maneira que eu vou usar agora. Talvez não seja a ideal, adequada, mas pela situação que nós estamos aqui, e principalmente para mim, que é uma novidade isso daqui, foi a única maneira que eu arrumei por enquanto. Vou tentar melhorar. Espero que vocês tenham paciência e colaborem comigo, ok? Bom, a gente vai continuar o estudo da reta. Nós já chegamos até a equação da reta, foi a equação fundamental. Antes de continuar essa aula, eu vou fazer uma revisão do que nós vimos sobre o estudo da reta, tá bom? Bom, nós já estudamos no estudo da reta a inclinação da reta. A inclinação da reta, lembram, é o ângulo formado entre o eixo da abscissa x com a reta, no sentido anti-horário. Então, essa inclinação de x até a reta no sentido anti-horário, que é a inclinação da reta. Essa inclinação ela pode variar de 0 a 180 graus, tá? Se podendo ser zero. Se for zero, é porque a reta ela vai estar paralela ao eixo x, ou coincidindo com o eixo x, tá bom? Bom, achando o coeficiente angular, a inclinação da reta, a gente vai encontrar o coeficiente angular da reta. Nós encontramos o coeficiente angular da reta usando a inclinação da reta, fazendo a tangente de inclinação da reta, tangente de alfa. Aí nós encontramos o coeficiente angular. Como o alfa pode variar de 0 a 180, ele pode ser 90 graus e não existe a tangente de 90. Então, nesse caso, não vai existir o coeficiente angular, certo? Isso vai acontecer se a reta for perpendicular ao eixo x, tá? For paralela ao eixo y, tá bom? Bom, a outra maneira de achar o coeficiente angular da reta é usar dois pontos da reta, como nessa figura. Eu tenho aqui uma reta R, tenho o ponto A e o ponto B. Eu quero encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, eu vou usar os dois pontos, as coordenadas do ponto A e de B, para determinar o coeficiente angular. Para achar o coeficiente angular deles, basta fazer a razão entre a diferença das ordenadas do ponto A e B sobre a diferença das abscissas dos pontos A e B. Aí nós vamos achar o coeficiente angular da reta usando os dois pontos. Então, nós temos duas maneiras de achar o coeficiente angular, usando a inclinação da reta e usando dois pontos distintos da reta, tá? Lembrando que o coeficiente angular da reta, ele pode ser positivo ou negativo. Vai ser positivo quando a inclinação variar de 0 a 90 graus, tá? Nesse intervalo, o coeficiente angular positivo. Se ele variar de 90 a 180, o coeficiente angular da reta vai ser negativo, certo, gente? Se for zero, o coeficiente angular da reta vai ser zero, tá? Condição de alinhamento de pontos. Então, eu tenho três pontos, A, B e C. Eu quero saber se esses pontos estão alinhados, ou seja, eles pertencem a uma mesma reta. Para mim saber se eles pertencem à mesma reta, eu vou pegar as coordenadas de dois pontos, por exemplo, eu vou pegar de A e B. E esses pontos A e B, eu vou achar o coeficiente angular da reta de A e B. Vou achar o MAB. Aí, achei o coeficiente angular de AB. E vou agora pegar o ponto B e C e achar também o coeficiente angular. Se o coeficiente angular de AB for igual de BC, é porque esses pontos estão na mesma reta, são alinhados, pertencem à mesma reta. Certo, gente? Bom, continuando, a gente estudou a equação da reta. Começamos a fazer o estudo da equação. A primeira equação da reta, nós estudamos ela na forma fundamental. Para a gente montar a equação fundamental da reta, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto da reta e do coeficiente angular. Eu tenho aqui uma reta R e tenho um ponto P0, de coordenada x0 e y0. Tenho a inclinação da reta. Com a inclinação, eu acho o coeficiente angular.
Então eu tenho o ponto P0 e o coeficiente angular. Eu vou montar a equação fundamental da reta R. Y menos Y0. Y0 é a ordenada do ponto que eu peguei da reta. Igual a M, que é o coeficiente angular da reta que eu determinei usando a inclinação, vezes x menos x0. x0 é a abscissa do ponto que eu peguei da reta, certo? Aí a equação vai ficar em função de x e y, tá? Bom, pode acontecer dessa reta estar vertical, a inclinação dela seja 90 graus. Nesse caso, não tem o coeficiente angular m. Se não tem o coeficiente angular m, a gente não vai ter a equação fundamental. Então, se a reta for vertical, como essa da figura abaixo aqui, ela não tem equação fundamental. Só que ela vai ter uma equação, né? A equação dessa reta vertical vai ser x igual a x0. x0 é onde a reta cortou o eixo da abscissa. Ele cortou na abscissa x0. Então a equação dessa reta vertical vai ser x igual a x0. Tá? Alguma dúvida, gente? Então a gente vai tirar essa dúvida depois aí no grupo que a gente fez do WhatsApp, tá? É só me passar a mensagem. Ok? Continuando, nós vamos fazer o estudo da reta de outras formas. Tá? Outras formas de equação de reta. Então nós vamos ver mais duas formas. A primeira forma que nós vamos ver agora vai ser a equação da reta na forma reduzida. Bom, para a gente escrever a equação na forma reduzida, a gente tem duas opções. Ou a gente pega monta a equação fundamental, né? Eu vou voltar lá na fundamental para a gente ver aqui, ó. Eu vou pegar a equação fundamental da reta, quero passar para a forma reduzida. Eu vou isolar a incógnita y. Então eu vou pegar o y0 e vou passar para cá. Eu vou fazer distributivo, produto notável aqui, distributivo aqui, e passo mais o y0. Aí eu vou ter ela na forma reduzida. Aí ela vai ficar dessa forma que a gente vai ver aqui. Dessa forma, y igual m vezes x mais q. M é o coeficiente angular da reta que nós determinamos, nós aprendemos a determinar. Q vai ser o termo independente da equação reduzida. Esse termo independente, que é o Q, que é o coeficiente chamado coeficiente linear da reta, ele vai mostrar para a gente aonde a reta vai cortar o eixo das ordenadas. Ele cortou na ordenada Q, tá? Então esse coeficiente linear vai te mostrar isso, onde cortou o eixo das ordenadas. Ok, gente? Bom, eu tendo a equação reduzida ou tendo a equação fundamental que nós vimos anteriormente, a gente pode passar essas duas equações para a forma geral, que é a outra forma de equação da reta. A gente, para passar na forma geral, basta você igualar a zero. Você pega a equação fundamental, passa a igualar a zero ou a equação reduzida. Tá? Se eu for igualar a zero essa, eu passo o mx para o primeiro membro e o Q para o primeiro membro, igual a zero. Aí eu tenho a equação geral, que vai ficar dessa forma. A vezes x mais by mais c igual a zero. O a, b e c são chamados coeficientes numéricos da equação. Tá? A gente sempre deixa a equação dessa zeta nessa forma, com esses coeficientes numéricos na forma de números inteiros. Tá? Pode aparecer algumas vezes decimal ou fracionar, mas geralmente todos aparecem sempre na forma inteira. Ok, gente? Bom, a gente vai fazer os exercícios aí, eu vou comentar os exercícios para vocês verificarem como vai ficar as equações das retas. No exercício 1, ele pede para determinar a equação reduzida e a equação geral da reta R. Ele representou a reta R no plano cartesiano, e observando o desenho, nós temos aqui onde a reta está cortando o eixo Y, na ordenada 3. Essa ordenada 3 é o nosso coeficiente linear da reta, que é o Q, certo? Para mim montar a equação reduzida dela, falta o coeficiente angular, né? Mas olhando aqui, ele me deu esse ângulo de 45 graus. Só que esse ângulo aqui, ele não é o ângulo que representa a inclinação da reta. Porque a inclinação da reta que nós aprendemos é
o ângulo formado pelo eixo da abscissa x e a reta no sentido anti-horário. Então é esse sentido aqui. Então é esse ângulo aqui que eu quero determinar, que é a inclinação da reta. Esse ângulo aqui, que é a inclinação da reta, ele é adjacente a esse ângulo de 45. Então, se ele é adjacente, para mim determinar essa inclinação dessa reta, basta eu fazer 180 menos 45. Aí eu vou encontrar a inclinação que vai dar 135 graus. Aí eu vou achar o coeficiente angular dessa reta. Faço tangente de 135. Lembrando que a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45. A tangente de 45 vale 1, fica menos 1 a tangente de 135. Então, o coeficiente angular da reta é menos 1. Aí eu tenho o linear 3 e o angular menos 1. Eu vou montar a equação reduzida. Então, vai ficar y igual a menos 1, que é o coeficiente angular, mais 3, que é o linear. Aí eu vou ter aqui a equação da reta na forma reduzida. Como ele pediu na forma geral também, o que eu faço? Eu vou pegar essa equação reduzida e vou igualar a zero. Eu vou passar o menos x para o primeiro membro e o 3 para o primeiro membro. Vai ficar x mais y menos 3 igual a zero. Aí eu tenho a equação geral da reta. Certo? Já o exercício 2. Ele dá para vocês dois pontos da reta, P e Q. Ele quer a equação dessa reta, que passa pelo ponto P e Q. Só que ele quer a equação reduzida. Como ele me dá esses dois pontos, o que eu posso fazer? Eu posso montar uma equação fundamental dessa reta e depois passar ela para a forma reduzida que ele quer. Para mim montar a equação fundamental, eu preciso do coeficiente angular. Então eu vou achar o coeficiente angular entre P e Q, vai ficar igual a menos meio. Tá? Aí eu tenho o coeficiente angular, vou montar a fundamental e eu preciso pegar um dos pontos da reta. Eu tenho dois, eu posso escolher qualquer um deles. Ele escolheu o ponto Q, tá? Aí ele montou a equação com o coeficiente angular menos meio e o ponto Q 4 e 3. A equação fundamental ficou y menos 3 igual a menos meio vezes x menos 4. Como ele quer na forma reduzida, o que ele fez? Ele vai isolar o y. Ele multiplicou o produto aqui, distributiva, menos meio vezes x, menos meio vezes menos 4, e passou o menos 3 para o segundo membro. E aí ficou a equação reduzida, y igual a menos meio x mais 5. Essa é a forma reduzida, ok? Aí nós temos o coeficiente angular menos meio e o coeficiente linear da reta 5, onde ela vai cortar o eixo y nesse exercício 2. Certo, gente? Bom, o item B, ele pede a equação geral. Como nós temos duas equações montadas, a fundamental e a reduzida, a gente pode escolher uma delas. Ele escolheu a reduzida e passou para a forma geral. O que é passar para a forma geral? Igualar a zero. Então ele passou menos meio x para o primeiro membro e o 5 também para o primeiro membro, igual a zero. Aí o que ele fez? Ele achou o mínimo entre os denominadores e chegou na equação 2y menos x mais 10, que ficou x mais 2y menos 10 igual a zero. Aí ele montou a equação geral. Tá certo? Ele deixou os coeficientes numéricos do x, que é 1, do y, 2, e o termo c independente, menos 10, tudo na forma de números inteiros. Por isso que a gente teve que achar o MMC aqui, tá? Na letra C, ele quer a área formada pela reta e pelos eixos coordenados. Bom, a gente vai representar a reta no plano cartesiano. Como eu tenho as equações das retas, tenho a fundamental, a reduzida e a geral, eu posso escolher qualquer uma delas. Ele escolheu a geral. Ele pegou x mais 2y menos 10 igual a zero para esboçar a reta no plano. O que ele faz? Ele pega y igual a zero. Então ele vai jogar na equação dessa reta o y valendo zero. Quando ele faz isso, ele vai descobrir o x igual a 10. Esse ponto que ele descobre, x igual a 10, y igual a zero, é onde a reta vai cortar o eixo da abscissa.
É aqui, ó. As coordenadas desse ponto, 10 e 0. Tá? Quando ele joga y igual a... o x igual a 0, ele vai determinar o y. Ele jogou 0 para o x, descobriu o y igual a 5. Aí ele vai ter o ponto 0 para x, 5 para y, que é esse ponto onde ele cortou o eixo das ordenadas, que é o coeficiente linear da reta, quando você monta a equação reduzida da reta, certo? Aí eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Eu vou traçar a reta passando por esses dois pontos. Aí eu tenho a representação da reta no plano cartesiano. Aí, observando a figura, nós formamos aqui um triângulo retângulo, ó, entre a reta e os eixos coordenados, a abscissa e a ordenada. O exercício quer saber essa área. Então, como é um triângulo retângulo, eu tenho que determinar a área desse triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base e a altura vão ser os catetos dele. Então, vai ser 10 e 5. Aí eu multiplico e divido por 2, a área vai ser 25, a área desse triângulo que ele pede. Ok, gente? Bom, agora o exercício 3. Ele fala que uma pessoa dirigindo uma estrada retilínea e observou que em dois pontos da estrada, que é no ponto A e no ponto B, a sua distância até a torre T era igual a 5 km. Então, quando ele estava dirigindo aqui na estrada, ele chegou no ponto A, ele observou a torre numa distância de 5 km. Aí ele continuou a viagem. Quando ele atingiu o ponto B, ele observou que a distância dele até a torre também era 5 km. Tá? Admitindo que os sistemas coordenados cartesianos com unidades em quilômetro, a equação da reta que representa a estrada, tá? A equação dessa reta que representa a estrada, é y igual a 2x menos 1. Ele deu a equação dessa reta na forma reduzida. E que a torre, que é o ponto T, tem coordenadas 6 e 1. Aí ele quer saber, ele pede para determinar os pontos que isso vai acontecer, ou seja, os pontos que é o A e o B. Então, para a gente determinar esse ponto A e B, o que nós fazemos? Nós vamos pegar um ponto qualquer da reta, tá? Como eu não sei as coordenadas dos pontos da reta, eu vou chamar a abscissa do ponto de uma letra qualquer, de uma incógnita qualquer. No exercício aqui, ele chama a abscissa do ponto dessa reta de A. Se a abscissa é A, ele joga na equação da reta, fica 2A menos 1. Aí 2A menos 1 vai ser a ordenada do ponto dessa reta. Por isso que todos os pontos dessa reta vai ter a abscissa A e ordenada 2A menos 1, inclusive o A e o B. Por isso que ele colocou aqui um ponto P qualquer, valendo a abscissa A e ordenada 2A menos 1. O que ele faz? Ele pega um desses pontos, faz a distância do ponto ao ponto T, que ele tem como 5. Então, ele pegou o ponto P, que pode ser o A ou pode ser o B, e fez, pegou a distância, por exemplo, do ponto A ao ponto T, ele pegou a abscissa de A, que pode ser A, então ficou A menos 6 ao quadrado, mais, pegou a ordenada de A, que é 2A menos 1, menos 1, que é a ordenada de T, ao quadrado, e jogou tudo na raiz quadrada. Essa distância é igual a 5. Aí eu tenho aqui uma equaçãozinha, uma equação irracional. Resolver a equação, basta elevar o quadrado à raiz quadrada e elevar o 5 ao quadrado. Aí eu vou desenvolver esses produtos notáveis, montar a equação igual a 0, eu vou cair numa equação do segundo grau. A ao quadrado menos 4A mais 3 igual a 0. Vocês vão resolver essa equação do segundo grau e vai descobrir dois valores para o A, 1 e 3. Como eu tenho dois pontos, eu posso colocar para qualquer um deles a abscissa 1 ou a abscissa 3. Ele escolheu o ponto A como abscissa 1. Então, a abscissa do A é 1. Se a abscissa do A é 1, a ordenada vai ser 2A menos 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, a ordenada vai ser 1. Então, o ponto A tem a abscissa 1, ordenada 1. E ele escolheu para o B a abscissa 3. Então, ele tem a abscissa 3, joga lá 2A menos 1, 2 vezes 3, 6, 6 menos 1, 5, ordenada 5. Então, vai ter a abscissa 3, ordenada 5. Aí, ele vai ter os dois pontos
que ele pede no exercício, certo, gente? Bom, espero que ficou claro para vocês essa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo aí no WhatsApp ou próximas aulas que a gente vai ter online, ok? Bom, um abraço para vocês. Tudo de bom então, até a próxima, tá?